o anime, né, mais pouco entendido, né? O anime mais incompreendido. Acho que esse que é o jeito melhor de traduzir. Apocalipse Zero, vamos ver? Why would anyone willingly bring such a horrific and distasteful manga to English-speaking readers? Carlos Santos, Anime News Network. The number of stars this title truly deserves is right there in the title. 0. Them Anime Reviews. Apocalypse Zero is an anime that lives up to its name. Zero merits, zero reasons to watch it, zero... E sabe o que é o foda? Sabe o que é legal desse começo? Essa música é de Fate, né? Que é esse cara aqui, o Zetai Japan, que é esse canal aqui que fala de cinema japonês, ele aprofunda e tal. Ele é um mega fã de VN, assim, ele gosta de VN também, né? Ele não só gosta de cinema japonês, mas ele é muito fã de VN e ele é inteligente pra burro, esse cara. Entende muito cinema japonês, assim. O cara manja pra caramba. E ele tem um vídeo elogiando Love Love que ele fala basicamente que ele botaria Love Love junto com o Épico do Gilgamesh como história. Fala isso, né? E que a importância que tem pra ele o negócio, né? E esse canal aqui é maravilhoso, o Zetai Japan, é um dos meus canais favoritos, cara. E esse cara, pra mim, esse cara é um cara que fala do Japão que eu olho e falo, pô, não, esse cara é o que eu aspiro. O que eu aspiro é isso aqui. Esse é o nível de qualidade que eu aspiro. Eu quero o nego falando desse jeito, de anime, de mangá, de coisa. O cara foda. O cara foi atrás de VN, foi atrás de cinema japonês, pegou lá o Gakuryu-ishi, vamos ver tudo do Gakuryu-ishi. Pegou o Female Prisoner Scorpion lá, vamos pegar tudo de Female Prisoner Scorpion e ver. O cara é foda, esse cara é foda. Esse cara aqui vai muito além. Sabe, quando ele fala dessa coisa de interesse cultural, o cara vai muito além. Out of 10. Kivo, my anime list. Apocalypse Zero has a reputation in Western anime circles for being one of the worst, one of the most foul, most offensive anime out there. Legendarily, this anime only lasted 2 episodes, and yet had enough filth and vials stuffed into it for a lifetime. The manga was pulled from English publication by Volume 6, because it was far too graphic to be released onto this world. My name is Duncan, and I'm here to tell you that Apocalypse Zero, or Kakugo no Susume, is not only good, but it might be one of the greatest stories of all time. Você é louco, sério? Esteticamente é foda. É tipo um Guyver com toque de Gonagai. Pô, mas o Guyver já é meio violento, assim. O Guyver já é meio pesadinho. É tipo um Guyver mais pesadinho ainda, e aí é da hora. Before Muito we get bonita a started, I estética. thought I would mention how this video came about. You see, my last upload, the one about the Amon OVA, was chosen via a YouTube and Twitter poll. The response to that video was overwhelmingly positive, so I thought I would try to... Sabe o que é pior? Eu acho esse canal muito subestimado, porque assim, pra mim, ó, esse cara tá fazendo vídeo pra gringo. Pela qualidade dos vídeos, o material dele, era pra ele tá muito maior que eu. Eu fico olhando assim, não, ele é gringo e tal, tem que estar pelo menos uns 3 vezes meu tamanho, 4 vezes, assim. E faz anos que eu vejo esse cara, mas eu pego mais view que ele no meu canal normal. Eu acho uma puta injustiça, cara. Vejam o canal esse canal desse cara aqui, o Zetai Japan. Ele é 10 vezes melhor que eu, ele é 10 vezes mais foda que eu. Que ele sabe de cultura japonesa é maravilhoso. É um puta canal legal. Senourak mandou R$ 29. Opa Frost, boa noite. Boa Mandei noite. um LivePix recentemente recomendando um vídeo sobre o sertão gótico. N sei se você viu porque vazei da live, mas MSN Ainda não. se N tiver visto tá aqui. Eu acho que N é um react que vai dar um vídeo, mas eu acho um vídeo muito interessante. E TBMN tenho certeza que você se interesse por esse tipo de coisa, mas vai que você goste. Não, eu tenho algum interesse sim, e sempre vira corte isso aqui. Você sempre vira corte. Se for em português, melhor ainda. make lightning strike twice again and launch another poll. Apocalypse Zero was head and shoulders above the rest. If I'm being honest, it's sometimes Frost, fora do assunto, eu gostaria de saber quais opiniões que apreciadores de Shin Megami Tensei deviam jogar também. Se vocês lembrarem depois desse corte aí, eu falo rapidinho, cara. Inclusive,
Se derem um farmzinho pro tio aqui, aí vai ter um papo até que longo, cara. Eu falo pra caralho aí. Vários jogos que fãs de Shin Megami Tensei podem gostar aí, porque aqui é o farm. Mas bora lá. Really a guessing game as to what's going to be a big hit on my channel. And so recently, doing polls has helped me gauge what you guys are interested in me talking about. So I am preemptively polling the next video topic right now as you're watching this video. Or at least I did if you're watching this video way later on. These are all topics that I've had in mind and I think I can do something interesting with, but Acho que essa música é de Fate também, não tenho certeza, porque na minha cabeça tô confundindo com Yuno por algum motivo, mas acho que é Fate. Yuno era PC 98. I'm not entirely sure that there are É de Erogi essa música, certeza, see mano. me talk about this particular thing. The next topics are the Mazen Kaiser series, Hades Project Zeomer, Japanese exclusive arcade games, and Japanese true crime movies. Whatever wins will be the next thing that I work on, but not necessarily the next thing that I release, if that makes any sense. And you can go vote for what I'll cover next right now on either my YouTube community page or my Twitter. Pause the video and go vote now, although I guess you don't really have to pause if you can multitask. I sort of already got your view, so from my point of view, it's whatever. And I don't really say this that often anymore, but if you want to sort of keep up to date, see my thoughts on whatever current thing I'm either reading or watching, please consider following either my Letterboxd or Twitter, or both of them. Anyways, that's more shilling than I've done in a single year, so let's get to the video. Kakugo no Susume, also known by its English title Apocalypse Zero, is a manga by Yamaguchi Takayuki. He is possibly more well known as the author of Shigurui, a violent samurai manga that was adapted into an anime. Ah, eu acho que eu já vi esse anime, assim, por cima. Não vi o anime em si, não assisti o anime, mas eu já vi esse anime aqui em coisa. A series by Madhouse in 2007. Kakugo no Susume is an earlier work that actually stems from a one-volume prototype manga called Heisei Buso Segidan in Ah, Heisei Buso Segidan. Tá, deu pra entender. 1992. 2 years later, that story would be reworked into Kakugo no Susume, and it would run A arte dele é foda, né, esse mangaka? Muito brabo. in Weekly Shonen Champion. This would make it Yamaguchi's first long-running manga, and just after it finished publication, it was adapted into a 2-episode OVA, directed by Toshiki Hirano. But more on him in a bit. The OVA hit America through Media Blasters in 2001. Actually, exactly September 11th, 2001. What the Released under the catchier name Apocalypse Zero, Que it loucura. would quickly gain notoriety as one of the worst anime in existence. That infamy would eventually lead the manga to be published in English from 2005 to 2006. At the time, only 6 of the 11 volumes had been translated. We are going to talk about the anime first, mainly because for the longest time this was my, and many others, only exposure to the series. It also adapts the first 3 volumes of the manga pretty faithfully. So if we're going to talk about the story, we might as well start here. Once again, it's the post-apocalypse. This time, it's caused by shifts in the Earth's crust that created devastating earthquakes, leaving society in shambles. Remnants of civilization still exist, one such being... Pior que é bem japonês o negócio, né? Você vê de cara que o que causou o negócio todo, o problema todo foi terremoto, né? Se esse mangá fosse no Brasil, ia ser simplesmente desigualdade e roubo, né? Ia ser desigualdade e o pessoal simplesmente ia começar a roubar em massa, né? Mas já que é o japonês, né? O maior perigo deles é terremoto, é vulcão, essas merdas. Eles falam, não, o fim do mundo vai ser causado por terremoto. Né? Se fosse brasileiro, ia ser o esquema do Banco Master. However, Ia ser a Previdência Social foi roubada. The school is under attack by creatures known as tactical fiends, controlled by the villainous Lord Harada and her collection of ghoulish generals. But standing Se fosse nos Estados Unidos, era um grupo terrorista que era o problema, era um grupo terrorista. between Harada and her total domination of the world is one man, Harada's brother, and the owner of the fortified armor shell Zero, Kakugo Harakude.
With Zero in hand, Kakugo resolves himself to not just defend humanity, but to put an end to his evil sibling. O nome do cara é Kakugo, que Kakugo seria tipo de estar preparado, né? De estar preparadão, sabe? Pronto pro combate, sabe? Kakugo Garimasu Ka, sabe? Reign once and for all. Apocalypse Zero tipo determinação, algo was assim. directed by Toshiki Hirano, a legend. Música de Silver Case, é. Eu amo esse cara, cara. Esse cara, ele pega as coisas mais fidalga pra trilha de Fate, da VN, né? Não do anime pro Jeca aí. Não, você é Jeca, calma. A trilha sonora do The Silver Case, é só música legal, cara. The 80s and 90s OVA boom. Hirano is Aliás, eu tenho que reassistir os animes de Fate, né? Depois que eu acabar a VN, vamos dar uma avaliadinha, né? Como alguém que leu a VN depois. probably best known for writing, directing, and doing character designs on Fight Ixer 1. He would later fill out his directing portfolio with hits like Hades Project Zeomer and Vampire Princess Mew. Apocalypse Zero was released in 1996, at a point when Hirano was at the top of his game in the OVA business. Our two lead and... Obrigado, viu, Natan? Obrigado, viu, Natan, por dar um monte pros caras aqui, que ele tá distribuindo aqui pros caras, e tá dando pra um monte de homens aqui. A inscrição, tá ligado, YouTube? O Natan aqui tá se entregando pra um monte de homem aqui. Tá dando pra um monte de homem aqui, tá bem legal aqui. Obrigado, Natan. siblings each had an incredibly prolific voice actor attached to them. Kakugo is voiced by Yamadera Koichi, who has been in basically everything ever animated in Japan, including, but not limited to, Spike Spiegel from Cowboy Bebop, Togusa from Ghost in the Shell, Kaji from Evangelion, Cheese from Onpon Man. Playing opposite him is Ogata Megumi as Harada. Ogata has had a similarly packed filmography, with roles including, but not limited to, Yukito from Cardcaptor Sakura, Kurama from Yu Yu Hakusho, Shinji from Evangelion, and a million other things. Nagito from Danganronpa. Now, talking about Apocalypse Zero comes with several distinct challenges, the very first of which is the name. The original Japanese title, Kakugo no Susume, is a pun on a Japanese collection of pamphlets in the late 1800s called Gakumon no Susume, or an encouragement of learning. In addition to being the name of the main character, Kakugo also means to resolve oneself. It can be used sometimes to refer to you preparing yourself for something. I'm pretty sure... Aí, ó, Kakugo é isso. Eu acho engraçado que o nome do cara é Kakugo. Aí, tá cara determinado, viu? Que eu falei determinado, preparação mental, tipo, cara preparadão. So the title can be literally translated as an encouragement of resolution, but that doesn't mean anything to anyone and it sounds bad. The title, Apocalypse Zero, was likely chosen by Media Blasters to get across two things. Ô, Slane, você que tá falando que gosta do cara do Shigurui, ele que fez esse Apocalipse Zero também, cara. Eu não conhecia esse mangaka não, mas a arte dele é muito legal, cara. This is a post-apocalyptic show. E o temática parece legal. And as far as I know, there aren't really any direct references to an encouragement of learning in Apocalypse Zero, but I think the Japanese title weirdly does fit the tone of the series. For starters, it's a word pun, so it already signals to the audience, hey, this isn't too serious, so don't worry. Apocalypse Zero, when put next to titles like Violence Jack or Genocyber, doesn't really indicate that the show is more campy and comedic than either of those. The second reason why the Japanese title kind of feels Ele é meio camp mesmo, né? Porque o nome do cara é Kakugo, né? Tipo, é muito caricato. right is the main character Kakugo. He's an extremely determined and serious young lad. Unlike many other anime protags, he never wavers or veers off course of his main objective. He's completely É uptight meio paródico. and serious for the whole time, and that isn't even a bad thing. So in a strange way, making your title a obtuse reference to an ancient academic paper, and then having your main character be a super serious, studious student sort of fits the tone. But also, Apocalypse Zero is just a pretty badass name, so I really can't blame them for going with that. And for the sake of this video, I'm probably going to refer to the OVA more as Apocalypse Zero and the manga as Kakugo no Susume. I'll probably just be using these terms interchangeably. Now, the actual really big problem with
Apocalypse Zero is the contents of Apocalypse Zero, which I would have said was impossible to show on YouTube if it weren't for some people just uploading the entire thing uncensored and uncut. But still, Caralho. I don't want to take the risk of showing anything like nipples, Guarizão. dicks, bush, balls, or anything like that on this channel. Now this is very unfortunate because all of the enemies are grotesque abominations called tactical fiends. Well, actually, they're called tactical devils or tactical demons, but I kind of prefer the translation that the manga went for. Olha a música que esse cara escolhe. Agora a música eu acho que essa é do Raido Kuzunoha, não lembro, é de jogo da Atlus essa música. Has some part of their genital anatomy twisted and enlarged and sometimes just used as a weapon. They are essentially more adult versions of a monster of the week that you would find in your typical Sentai or Kamen Rider show, which is all too appropriate because Apocalypse Zero is clearly influenced by Kamen Rider. The fortified armor that Kakugo punches his suitcase to transform into looks like a midway point between Jinro and Kamen Rider Black. Considering that the main character is in black armor, Harada is often shown in white, and it just feels like Black Sun and Shadow Moon all over again. Meio a dinâmica do Hakaider, né? But that's Do not Kikaider, all. Hakaider. And it's absolutely why I dug this show very early on. The Zero Suit is also embodied by the collective will of thousands of dead souls that died unjustly. So it has its own thoughts and feelings separate from Kakugo, and can even talk to him directly. Not that any of this is really even spelled out in the first episode. It's just sort of thrown at the audience in a way that might be off-putting for a lot of viewers. But the second episode opens with a flashback, showing Kakugo and Harada receiving their respective suits from their father. While Kakugo would merge successfully with Zero and fight on the side of justice, Harada's experience was much different. Now is as good a time as any, so let's talk about Harada. Now you might notice that in all the flashbacks, Harada is drawn androgynously, but in present day, Harada is absolutely a woman. That's because, unlike Kakugo, when Harada merged with his suit, it ended up transforming him into a woman. Now there's a bit more here going on than forcing someone to transition, but throughout the series, Harada actually seems Caralho, loucura. É a armadura trans, o cara usa e vira trans, que more loucura. than pleased to be made into a woman. So I'm sticking to using female pronouns, even though Kakugo still refers to Harada as male and his brother. Maybe Kakugo was the real villain all along. But I think the idea is less a commentary on trans people and more about a character surpassing human concepts of gender and sexuality. It's less a transition from man to woman and more a transition from humanity to godhood. Does it lean into these stereotypes of villainous trans characters? Maybe. But is Harada an icon that we stand on this channel? Absolutely. Getting back to the OVA, it's worth mentioning that the anime... É que eu acho que a ideia, apesar de estar nesse clichê aí, é muito mais essa coisa, de ter ultrapassado o gênero mesmo, né? Ter virado uma pessoa que não é guiada mais pelo gênero e virou uma coisa que se vê acima do humano comum, is né? pretty good, though it's dying for a newer HD release. The cartoony style and character designs lend itself well to the OVA's action sequences. It's almost like a post-apocalyptic Looney Tunes at some points. Putting this onto Blu-ray would dramatically increase its reception. But the biggest knock against the OVA is just that it's an incomplete story. It only covers one section of a manga that's only just starting to find its footing. According to both the English and Japanese Wikipedia pages, this was supposed to be a 10-episode series, though why it was cancelled or if it was ever actually intended to be 10 episodes is completely unknown. There's plenty of OVAs that are just pilot episodes or sales pitches for longer adaptations of things. And that's sort of what Apocalypse Zero always felt like to me. Not to mention the only word about this being intended to be 10 episodes comes from a Wikipedia edit that's just a few years old, which has me scratching my head as to
why we've never heard about this sooner. If you watched Apocalypse Zero and were left wanting more, don't worry, because there is a full 9.5 volumes of unadapted material that we are about to dive right into. Que loucura. Parece divertido o anime. Não parece ruim não, cara, apesar de ser odiado. Let's jump ahead and talk about the most underappreciated adaptation of Kakugo no Susume, the PlayStation 1 Jogo de game. PS1, que loucura. In 1997, 1 year after both the manga Me and lembrei daquele jogo de Hokuto no Ken que tem pra PS1 também, é mó estiloso. OVA had finished, Kakugo no Susume, the 3D fighter, was Tem um de Devilman também, né? O de Devilman também é bem estiloso. released onto this world. And I know my goal here is to defend the series, to reappraise it, but I can't defend this one. It just sorta stinks. 遊びじゃないのよ。 The game was never translated into English, and I doubt it ever will be. And given that the tactical fiends from the OVA are, well, impossible to put into a fighting game for multiple reasons, the roster is mostly pulled from the manga. Characters here do look janky, but at least there's some novelty in seeing them rendered in 3D like this. So if you want to recreate your favorite manga fights, or maybe make up whole new ones, this certainly is a way. The game is a cakewalk, and that's coming from somebody who is famously terrible at fighting games. The story mode is a roster of characters to fight through with no variation except that each character has a different line of dialogue before they fight. はがくれくんのお父様、はじめまして。それ女子供 And it is the exact same fights in the exact same order for each character. My first run through took me exactly 12 minutes, and by 38 minutes I had beaten the story mode with Mas por que que ele falou que é uma adaptação subestimada? Parece uma droga essa buceta aqui, parece uma merda. It's basically Kusoge. Qual que é o And ponto? at Kusoge é best, puro, it porra. feels like a half-finished game. So for now, let's move on and get back to the main story of Kakugo no Susume. The manga continues on after the anime's end, and mostly sticks to a... Ó, mais música de Fate, Based. Eu só acho que essa parte aqui desse jogo que ele mostrou, né? Talvez ele falou underrated no sentido de ser pouco conhecido, né? Mas na real parece uma pica, né? Tactical fiends O jogo parece uma running merda. around and wreaking havoc before Kakugo dons the Zero suit and quickly dispenses them. And this is totally fine. In comparison to an already exaggerated art style in the anime, the manga is even more cartoony. Characters have these doughy proportions and big round eyes that really signals to the reader that this isn't exactly the most serious manga. It's not exactly a gag manga at this point, unless the gag is body horror, but it's definitely in the camp zone. At times, the tactical fiends end up looking like something straight out of Garbage Pail Kids, especially given how exaggerated their proportions are. In fact, the entire manga feels pretty in line with the underground comics scene, almost carrying with it an air of anti-authority, a rebellious spirit. Eventually, though, a character named Rai goes out to fight Kakugo, and here's where we start to see our first shift. While still drawing on that exaggerated human anatomy, Rai is way closer in build to the Zero suit than the tactical fiends thus far. He's also the first real opponent that the audience is supposed to take seriously, and the first to give Kakugo and Zero a real challenge. And the aftermath of the fight is what leads Kakugo to go on the offensive. Instead of waiting for Harada's tactical fiends to reach him, Kakugo decides to plunge headfirst into enemy territory on his own. And I think it was around this point that I really felt the similarities to Fist of the A arte é foda pra caralho, hein?
North Star. The comparisons Bem inspirado em are Hokuto no Ken. both are, of course, violent post-apocalyptic manga with a martial arts edge. The steel balls that are embedded in Kakugo's Mas do jeito que tava parecendo mais brutal de começo, eu achei que ia ser tipo um Violence Jack, na real, né? Que é mais pesado. even sort of arrange themselves to look like Kenshiro's scars. But the start of this arc really began to remind me of Kenshiro and Shin, especially after Kakugo's main love interest is kidnapped. Plus, Kenshiro is no stranger to sibling rivalry throughout his series. But there actually might be a deeper reason why there's so many similarities. Yamaguchi actually went through Lone Wolf and Cub creator Kazuo Koike's Gekiga Sonjuku, a college course for up-and-coming manga creators. Fellow Gekiga Sonjuku alumni include Rumiko Takahashi and, of course, Tetsuo Hara. E pior que esses caras foi num colégio de Gekiga, né? Que Gekiga é aqueles mangá adulto. Que é feito pra ser como se fosse mais um negócio mais adulto que quadrinho normal, né? Que querendo ou não influenciou tudo que a gente tem hoje em dia. E ó que, tipo, eu vou falar a verdade. Pra mim, Gekiga é uma psyop. Você vai falar, por que é uma psyop? Porque nego fala de Gekiga. Aquele Lone Wolf and Cub é bem legal, mas o pessoal... É tipo coisa de quem quer falar e parecer pica, sabe? Ah, eu leio os Gekiga. Eu sou os caras dos Gekiga. Muito... Sei lá, eu acho que nego que fala de Gekiga muitas vezes é muito performático. Não todos, tem pessoas muito inteligentes falando sobre isso, né? O próprio Ilha Kaiju fala sobre isso e eu acho que ele é um cara que manja. Mas o que eu vejo de Twitter de gente de performática, Gekiga, sabe? Buzzword de academia. Ah, Gekiga e o Tezuka, hein? O Tezuka e Gekiga. Você gosta do Tezuka Gekiga? Nossa, eu gosto do Tezuka Gekiga. E adivinha que mais eu gosto? Do quê? Do Miyazaki. Ah, moleque, tá ligado? Tipo, eu não sei se você entende. É o cara que é Gekiga, pack da soberania aí, né? Dos anime, mangá, academia, né? Tezuka, Gekiga, né? E Miyazaki. Uau, sabe? Não sei se você entende. Hoje em dia eu vejo um cara que só vê Naruto, só vê Isekai. Eu respeito um pouco mais do que o cara do Gekiga. O Gekiga, ele tá tentando... Muitas vezes o cara do Gekiga quer se mostrar pra caralho. Eu não tô falando do Ilha Kaiju especificamente. Aquele cara entende. É diferente. Eu tô falando que só tem um nego que tem muita atitude, Gekiga, Miyazaki, Tezuka. A Academia Animes, né? Tem a galera Academia Animes que força muita barra. E o Gekiga sempre é um dos refúgios deles ali, né? Of North Star fame. And I think it's partially because of this that Kakugo no Susume is deliberately subverting... É uma parada meio Banchou de hipervalorizar os antigos. É, mas tem uma diferença porque o Banchou, ele fala que é o gosto dele e acabou, sabe? Agora essa galera, ela quer ter um... Tipo assim, gente... Isso aqui é um Gekiga diferenciado o negócio. Né? Um Gekiga. Uau, sabe? Mas eu acho que... Acho que o Ocidente, toda vez que tenta estudar essas mídias otaku, ele é muito preso em coisa que, assim, tipo, movimentos antigos, assim, embrionários, importantes, né? Que hoje em dia moldam a bolha de anime, mangá atual, mas eles não sabem nem do atual direito, mas querem ir atrás da história, do Gekiga, sabe? Fã do Gekiga e cinéfilo dos otaku, mais ou menos isso que eu tô reclamando. Pô, você não entende nem a base da fundação dos anime atual, você quer saber do Gekiga, sabe? Pouco nego estuda a fundo do Eroge. Cara, Eroge é um papo que tava tendo no servidor, e é verdade. Eroge explica nos 2000 todo, de anime, de mangá, de porra toda. Explica, né? Explica, adaptações e não sei o que. Eroge, Comic Cat, isso aí, né? É o que determina anime depois dos anos 2000. É porque o atual não presta segundo eles. Não, é porque eles são burros mesmo. Eles ainda falam que anos 2000 é legal. Pra eles, anime atual não presta, é sempre o atual do atual. Mas aí quando passa um tempo, eles valorizam a época que já passou. Vídeo Azumanga Daioh sendo revisado. Se você mostrasse Azumanga Daioh pro elitista de 2010, ele falaria, pô, isso aqui é um anime de garota fofa fazendo nada. Isso aqui não tem valor nenhum. Agora você mostra hoje em dia pro cult. Hoje em dia o cult olha Azumanga Daioh e fala, não, olha, isso aqui é diferenciado, tem uma relevância cultural, sabe? Mas eu não sei se você entende. Pô, Eroge não é estudado. Light Novel importa. Até agora, a gente aqui, esse canal é o único que fala Narukei, que é o termo correto para esse movimento aí de
de Isekai, de né, Goblin Slayer, essas coisas. Naruto-kei. Naruto-kei é o termo certo pra esse movimento de gamificação dentro das coisas, sabe? Power Fantasy, Isekais, né? O Isekai é um elemento comum do Naruto-kei, né? A gente sabe do Shousetsu Karinaro, a gente conversa aqui sobre isso, né? Apesar de que a gente é jeca, a gente devia ler coisas do Shousetsu Karinaro também, a gente devia ir atrás aqui para poder discutir mais a fundo, mas a gente tá ciente do movimento. Então o cara, ele quer saber do Gekiga, do passado, do embrionário, mas não sabe nem do atual direito. Bug Pop não é light novel? Ela é light novel. Eu tô falando, cadê discussão sobre Toaru Majutsu no Index, que é ensinado da Universidade de Tóquio, é ensinado. É ensinado. Eu tava lendo isso, foi o cara de Shin Megami, o escritor da novel original de Megami Tensei, que virou professor de literatura na Faculdade de Tóquio, falando que é interessante como Toaru Majutsu no Index virou matéria de universidade lá, sabe? Na minha época eu falava que os anos 2000 era lixo, bons os anos 90. Depois, nos anos 2010, falava que os anos 2000 era foda, porque tinha aquela época dos anime Edge dos 2000, Black Lagoon, né, Psycho Pass e tal, o pessoal pagava pau. Toaru é based. Eu não li Toaru, eu também tenho que melhorar, eu também tô incluso na galera que tem que melhorar, mas eu tento aqui. Tô lendo ali o Fate Stay Night, que é talvez, eu acho que a obra japonesa mais influente dos anos 2000 pra frente. Tô nem zoando, eu acho que a obra japonesa mais influente dentro da otakusfera nos anos 2000 é Fate. É Fate, não adianta. Sabe, o pessoal lá do... né, toda hora, né, citam Fate como inspiração, como coisa, não sei o que, sabe? Lembra que o cara o Gege Akutami lá do Jujutsu fala que Fate inspirou ele no estilo de escrita de Fate, sabe? Eu acho que Fate é a mais ainda, né? Vendeu muito, é um negócio que, né, gerou o mercado, basicamente gerou do jeito que a gente conhece, né? O progenitor foi basicamente Fate, sabe? Aí não só dentro do mercado de Eroge, mas fora, sabe? Você vê mangaka se inspirando em Fate, sabe? Você vê os animes de Fate sendo influência estética, sabe? Depois do Unlimited Blade Works, o estilo todo da Ufotable é baseado naquilo ali. Aqui também, muito influente, sabe? Aqui, né, junto com Clannad, até Angel Beats, né, que veio como anime, né? Tem a VN, mas ninguém lê a VN, só tem o primeiro volume de qualquer jeito, o anime então é mais completo. Aqui com Angel Beats, Clannad, essas coisas, pô, foi uma puta influência nos anos 2000. Strange Fake que foi top 1 no Japão agora e Jujutsu não entrou no top 5. É porque o Jujutsu até tá misto, né, no Japão. O pessoal não tá gostando dessa nova temporada. Pior que foi Fate e Bleach. Exatamente esse que inspirou o Jujutsu, né. Frost, já viu a Shita no Joe? Cara, nunca vi essa porra inteira não, cara. Tem que ver isso aí. O Takumi me cobra. Eu sei mais ou menos qual que é do negócio, mas eu tenho que ver eu mesmo, né. Tem que experienciar. Não adianta você saber a importância histórica do negócio sem experienciar, né? É isso que eu quero melhorar. Mas eu tô falando sério, cara. O que eu vejo de gente com... Tezuka, vamos falar de Tezuka. Vamos falar de Tezuka de novo. Vamos falar do Miyazaki de novo. Vamos falar de Gekiga, sabe? E aí, o cara nunca nem parou pra saber do Fate Stay Night direito, sabe? Que é a influência principal das coisas que ele vê hoje em dia, sabe? Eu não tô falando que é a melhor coisa do mundo pra todo mundo, que todo mundo vai gostar ou não gostar. Assim como tem bastante gente que, né, que tem mau gosto e não consegue apreciar o Gonagai, por exemplo, e é clássico, inegável, você tem que falar que o cara é foda, sabe? Porque é um dos foda, o cara realmente influenciou tudo que a gente tem hoje em dia de vários jeitos diferentes, né? Tanto nos shonens poderem tratar de coisa mais adulta, quanto o seinen, sabe? Tem muito seinen que pega coisa de Devilman, ideias de plot de Devilman, o tom do Devilman, Violence Jack, né? Que nem tem gente que vai falar mal do Gonagai, né? Pessoas aí vai falar que não consegue gostar das coisas dele, né? Porque o bom gosto não é pra todo mundo. Você tô zoando aqui. Mas é verdade, foda-se. Eu penso isso mesmo. Eu confio muito mais em quem gosta do Gonagai do que em quem não gosta do Gonagai. Posto isso, né? Tipo, você pode não gostar de algo influente. Você pode olhar o Gonagai e falar, não gosto disso aqui. Não, eu li Fate e eu não gosto. Só que eu nunca vi alguém que lê o Fate e falar que não gosta. Lá VN, ler. Li inteiro o Fate Stay Night e não gostei. Nunca vi. Sem dropar na rota Fate. Pelo menos chega em Limited Blade Works. Tá ligado? Nunca vi. Mas assim, você pode também não gostar se você chegar e ler a VN. Esquece o anime. Esquece. Nenhuma vai adaptar bem. O bagulho é textual.
Desiree, pelo que eu li, é bem inspirado em Fate Stay Night. Desiree é quase uma fanfic de Fate Stay Night, pô. É muito parecido. E o cara fala que a inspiração o Masada fala, não, eu me inspirei em Fate Stay Night. Ele fala, e realmente é. Certain aspects of Fist of the North Star. Compared to Kenshiro, Kakugo is drawn very effeminate. Leu a Divina Comédia do Gonagai? Não, mas tem curiosidade de ver o que ele vai fazer com a Divina Comédia. He's basically like a twink version of Kenshiro. Physically, he has a lot more in common with famous twink Yukio Mishima than he actually has with any of the North Star cast. And yet, he's still every bit as deadly. He's not compromising effeminate features for his more masculine traits. Shortly after Kakugo begins his direct attack on Harada's forces, the manga makes one of its biggest turns. A guy that looks like he's ripped straight out. Gonagai, o pessoal tá levando o pessoal, pega pesado, mas o cara merece respeito. Tá, vamos continuar o vídeo? Out of Phantom of the Paradise turns Kakugo's girlfriend, Horie, into a tactical fiend. Don't worry, that's the setup, not the twist. As Kakugo fights her, Horie shoots a laser beam that instantly makes the 3,000 souls inside of Zero reach Nirvana and... Sabe o que é foda daquele papo que vocês mandaram, que o cara mandou de Chainsaw Man? Que Chainsaw Man é só os fetiches do autor, não sei o que, toda essa estupidez aí. Mesmo se for o autor escrevendo seus fetiches ali, isso tira o fato que você pode tirar algo de interessante da obra, porque o que você vai tirar é seu, cara. Aí você pega isso com uma visão sociológica legal, você vai pegar aquilo, pegar uma obra que é pura exploitation, com uma visão sociológica legal. Vamos pegar Kill Bill. Vamos pegar Kill Bill, uma obra bem exploitation, bem vazia, assim, de discurso ativo, assim, né, de algo que tá querendo ser dito. E vamos analisar Kill Bill por uma ótica, né, ó, dá uma olhada. De sincretismo cultural, de internacionalização, de globalização, de como o Tarantino, né, com acesso a filmes japoneses, vai lá e referencia o Lady Snowblood, pega aquela atriz que fez o... Qual que é o nome do filme? Eu sempre cito esse filme, é Female Prisoner Scorpion, lá, Lady Snowblood. Essa atriz ali trouxe pra fazer papel, trouxe a atriz de Battle Royale, botou cena animada, no meio de um filme americano, cara, que misturou com coisa do Japão, sabe? E com, não só isso, mas tem coisa ali de influência de western, de não sei o que. Você consegue falar, sabe, fazer um texto legal sobre Kill Bill, que é um filme exploitation vazio, sobre o sincretismo cultural dele, sobre como que isso comunica com a época que ele foi lançado. Sabe, você consegue fazer texto sobre as influências, sabe, de animação em Kill Bill. Você consegue fazer os textos sobre o alicerce cultural, né, de Lady Snowblood a partir de Kill Bill, do cinema japonês exploitation antigo a partir de Kill Bill, sabe? Você consegue fazer tudo isso, e é um filme bem vazio, e você consegue, sabe? Porque a experiência com a obra é tua, e se você tem um repertório legal pra conseguir ter um insight legal ali, ninguém vai roubar esse seu insight, o autor não pode roubar esse insight de você. O autor pode falar, eu fiz isso aqui só pra ver cara se espancando. Foda-se, cara. O texto é a minha impressão, é a minha experiência, o objeto é minha. O autor não manda em porra nenhuma da obra. Depois que saiu, acabou, sabe? É legal você pesquisar o autor, ler sobre o autor, entender o processo criativo se você é um curioso, como eu gosto pra caramba. Quer ter sabe, uma visão cultural maior, sabe? Você tem medo de hiperinterpretar, meio inseguro. É legal ler, eu também gosto. É legal, eu gosto de conhecer os autores porque a gente cria uma relação com a obra, o autor fez a obra e a gente fica querendo saber. Mas a experiência é sua. A experiência é sua no fim do dia. Seu texto pode ficar uma merda e todo mundo vai falar que é uma merda e ok, beleza. Mas ainda é a sua experiência, sabe? Talvez sua experiência possa ser meio jeca, meio ruim, meio mal embasada porque você não tem aquele alicerce legal, às vezes, pra conseguir falar um negócio, sabe? Mas até a obra mais fetichista e exploitation pode produzir bons textos, sabe? Você nem precisa ir muito longe. O Takumi Enferrujado, ele tem uma análise de Bible Black. Bible Black é uma obra assim que não tem nada, é sexo pelo sexo. Aí tem um mistériozinho sobrenatural, mas é pelo sexo, é um nuke-gê, é paulada, é pela meteção mesmo, e tá certo, sabe? É isso. Bible Black é sobre meteção. O Takumi vai lá e faz um puta texto legal, sabe?
sabe, falando de esoterismo por leve, assim, de leve, fala de esoterismo, fala sobre a função do erótico, não sei o que. Puta, que vídeo legal, sabe, que texto legal, sabe, abre sua cabeça alguma coisa, feito com a coisa que não é feita pra evocar muito pensamento, exceto a lascividade gratuita, sabe, tá tudo certo também, sabe. E ele consegue espremer, não é nem sentido, ele não quer explicar a obra, o Takumi nem se propôs a explicar a obra, mas ele produz um bom texto por cima daquela obra, entendeu? O Takumi é foda, esse vídeo do Takumi é maravilhoso, sabe? E é isso, cara. Bible Black é pornô chanchada pura. É o eroge como pornô chanchada, não é o eroge que a gente fala aqui, o eroge, né? A gente vai chegar aqui e falar do jogo dos eroge, a gente fala de Subahibe. Subahibe tem um decoro. Subahibe tem sexo, mas é uma história maravilhosa. Com horror psicológico, com, sabe, com intelectualidade, não sei o que. Sabe, o Rance tem uma maestria de game design ali por trás, tem um insight, um world building bem denso. Love Love. Esse react vai virar corte? Vai virar corte, provavelmente. Talvez eu corte essas partes aqui pra lançar separadas, discussões maiores, dependendo do tamanho. Se não, eu deixo tudo na mesma. Mas assim, o Movie Love, né? O Movie Love tem aquela coisa, tem referência histórica ao golpe de 1930 militar do Japão. Referência ao Yukio Mishima. Tem um personagem que é o paralelo ao Yukio Mishima, sabe? Ó, eroge, mas não é a mesma coisa que pornografia. Bible Black é pornô chanchada, não tem esse decoro, ele não tenta ter algo muito além do que ele quer apresentar ali, que é a putaria com uma desculpa legal, esteticamente interessante pra justificar a putaria. Sabe? É isso, né? E tem seu valor, pornô chanchada tem o seu valor. Tudo tem o seu valor ali no diálogo artístico e pode tirar boas impressões, bons insights culturais, mas aí vai depender da pessoa que tá interpretando. Né? Tem o eroge faroeste tipo Papacu? Deve ter, cara, que eu não sou ligado no que jogo que é só mais pra sexo, assim, não sei, eu gosto dos jogos que tem história boa, que pode ou não ter sexo, agora os jogos que é só sexo, não sei nada não. O mais próximo que tem de eroge que tem sobre faroeste, que eu sei, mas não é desse jeito, né, não é exploitation puro, é o do Urobuchi, né, que é o Django, mas falam que a história é bem simples até, falam que é uma história simples e coisa de cowboy, o Django, se chama Django mesmo, é referência ao Django mesmo. E falam que é bom você ver um monte de filme de cowboy antes de ler essa VN, que é tudo referência a filme de cowboy, né? Eu queria ler essa coisa aí, foi uma das obras mais estranhas do Urobuchi. Se chama Django mesmo, procura no VNDB Django. É referência, assim, ao Django mesmo. Evaporate into the afterlife. Kakugo is now forced to fight on his own without the help of the coolest power suit that you could ever have. And while he does end up saving Horie pretty quickly, he stays separated from Zero. Now he has to fight off Harada's fiends while also being at a complete disadvantage for the first time. And to me, this is where the manga actually started to get really good. It was beginning to change from a violent but standard action manga into something greater. Appropriately, this is where Kakugo undergoes several bodily transformations, some that last for pages at most. What would be the new default super mode for any other character in any other manga is liberally given to Kakugo and then tossed aside without a second glance. It's clear that Yamaguchi is more concerned with the limits that he can twist the human body into rather than a glorified power-up. In fact, the style and content of the manga isn't too dissimilar from Edo Gudo nonsense. You could almost make a case that Kakugo no Susume is the only instance of an Edo Gudo action manga. Characters are lovingly drawn, disemboweling themselves and others around them. Everyone in general has much softer and rounder proportions than what you would be used to in a straight A estética muito boa, action interessante. let alone a violent one. This is especially true of our main Gostei da lovers of estética desse Kodia, mangá. who Yamaguchi describes as being built like a jeep. I'll let you guys draw your own conclusions on that. Kakugo continues his path of destruction as he reaches Harada's castle, and after an extremely destructive fight with a big guy named Bolt, he does make his way in. This fight is incredible. Tava falando isso no servidor do Discord. Eu não acho o mangá particularmente bem escrito como história, sabe? Eu não acho. Eu acho que o mangá tem muita cagada em história. Eu acho que o mangá, se você quer boas histórias, o mangá é um dos piores nichos, assim, da mídia otaku toda pra encontrar histórias boas. Não tô nem brincando. Algumas pessoas vão tacar pedra. Ah, mas tem o Berserk. Ah, mas tem o Monster, tá? Tem o Monster e tal, mas é...
Você tem que lembrar que mangá, o que tem de problema de editor metendo o dedo, de autor tomando decisão errada, o editor não metendo o dedo, da velocidade de lançamento é horrível, cara. Mas o que o mangá ele tem de forte, que eu acho que o pessoal tem que começar a apreciar mais, é a estética, a narrativa visual, sabe? A expressão visual, sabe? O mangá com expressão visual, criatividade assim. Puta, cara, mangá é muito bom com isso, cara. Muito bom com isso. Você vai lá e pega, por exemplo, o Soul Eater. Cara, Soul Eater nunca nasceria de VN, porque VN nunca focaria tanto na estética. Light Novel, todas as adaptações de Light Novel para anime, isso tudo parece enlatado, tudo igual. Não é nem ruim, é o tradicional bem feitinho, mas é tudo enlatado igual, porque Light Novel o foco é na escrita ali. Eles estão cagando pra estética. Você vê Soul Eater tem que sair de mangá. Tem que ser um autor foda pegando a mão ali e desenhando um negócio legal. Blame faz isso, mas infelizmente o Nihei é obrigado a fazer algo mais mainstream. Mas o Nihei, o Nihei é um exemplo, pô, mangaka bom, sabe? É isso. Por que você acha que ninguém se importa com o Araki escrevendo que nem um idiota? O Araki de Jojo não sabe escrever nada, não sabe escrever uma redação de quinta série, assim. Não, ele vai cagar, cara, ele vai cagar. Como que o cara faz? Porque o que ele desenha, o que ele se expressa na estética, no carisma dos personagens, pelo visual, sabe, pelo apelo estético, puta, o que o cara faz ali você nunca vai fazer, sabe? Você nunca vai fazer na sua vida. O cara é um mestre daquilo que ele faz. Você já leu o Real do Inoue? Não li. O Araki é o mestre atacando os mangakas? Não, inverso. Eu tô falando que ele é muito bom numa coisa, que significa que ele caga pro resto. Caga pro resto. Ele pode cagar, ele tem o direito de cagar pro roteiro. O Jojo claramente era planejado parte 1 e 2. O resto, foda-se, sabe? Foi fazendo ali quando tinha ideia na cabeça, claramente. Sabe? E às vezes ele tem puta ideia boa. A parte 7, a história realmente é bem legal, não tem o que falar, sabe? Mas o Araki não é um bom escritor em relação à consistência. Você pode até ver isso se você pegar e ler Baô do Araki, que veio antes de Jojo. Lê Baô. Baô é chato. Baô é foda-se pra caralho, porque o Araki ele ainda não tinha a estética dele de modo tão, sabe, feita daquele modo tão extravagante de Jojo ainda. Tá? Tinha embrionário ali algumas ideias estéticas que, sabe, traço queria evoluir pro Jojo. Mas aí quando ele chega no Jojo, puta, aí fica bom, sabe? Aí ele faz o negócio. Sabe? O Araki não sabe escrever, cara. E tá tudo certo, porque o ponto forte do mangá não é a escrita. Quem que é escritor foda de mangá, assim? Na minha opinião, ó, é o Togashi. Assim, pelo menos Shonen, Togashi. Só, praticamente assim. Nego que escreve bem pra caralho em Shonen. Togashi. Tem a mina do Fullmetal, que Fullmetal é bem escrito. Akira Toriyama não é um puto escritor não, cara. Vamos ser honestos aqui. Ele sabe fazer boas aventuras, mas ele não é um... a obra dele é muito escrava do marketing. Aquela mudança era pra ser o Gohan protagonista, não volta pro Goku. Não adianta, sabe? Isso piora o planejamento narrativo a longo prazo. Ele é um puta mangaka como quadrinista, sabe? Oda eu não li o suficiente. Eu li um pouquinho dele, eu não posso falar nada. Ok, o Fukumoto é foda. Fukumoto texto é foda. Vai, autor de mangá com texto foda. Pra mim, assim, com história legal. História, eu leio pela história. Não ligo pra nem precisa estar com a melhor expressão visual que eu gosto da história. Fukumoto, Togashi é foda. A mina do Rosa de Versalhes é foda. Quem mais que é foda? O Kentaro Miura é foda. Quando ele faz algo dele é legal pra caralho. Até o Gigantomachia foi interessantezinho, apesar de ser uma história curta. Naoki Urasawa. Tem uns caras que é foda. Inoue, se você sair aqui... Aí vocês estão sendo turista de mangá. Não, tô falando papo reto. Mangá em texto não é o foco. A graça de mangá, cara, é estética. Entendeu? É comunicação visual. Sabe? O jeito que o visual comunica com tudo. Esse que é o forte, sabe? Agora, tem furo. Tem probleminha na narrativa. Não vou mentir. Oshimi Shuzo, beleza. Oshimi Shuzo realmente. Eu estou ligado que é o Shuzo. Puta autor. Tipo... Tem uns cara foda também com texto. Mas eu acho que mangá... Esse vai virar corte? Vai. Achou o mangá interessante? Deu vontade de ler. Mas o negócio do mangá pra mim é estética. Entendeu? Você vai pegar o Junji Ito. Junji Ito é chato pra caralho a história dele. Eu não ligo pras histórias do Junji Ito.
Eu não ligo, mas agora a estética do Junjito, puta, entendeu? Eu sou o cara... Mangá pode ser o que quiser. Mangá pode ser o que quiser. Você pode ter um mangá com a história textual mesmo, assim. A história, né? A relação dos personagens, planejamento mais foda do mundo. Hunter x Hunter ali, que é foda com isso. O mangá pode ser isso. Mas geralmente o que torna o mangá foda é a estética. Pelo meio, pela forma. A forma ajuda a estética a ser o principal. Né? Você não vai ligar pra furo de roteiro de Jojo quando eles estão fazendo poses legais e você tá emocionado com o personagem lá morrendo, sabe? Desenhado de modo dramático. E você já viu esse personagem por bastante tempo. São táticas mais simples, narrativas, mas é legal. É legal. Sabe? É legal. É divertido. Sabe? É divertido, é interessante, é emocionante. Né? Não vem só dessa camada lógica, história, narrativa. Né? Vem do... A galera tá usando esse termo bastante lá. Agora é o pathos, né? Vem do pathos, vem do sentimento, né? Incredible. But it is a mere footnote in the manga. That is how insane this whole story is. Talvez seja controverso pra muita gente, que muita gente associa a qualidade à história. Ah, não, eu gosto de mangá porque a história é boa. Mas muitas vezes o cara fala história e não tá falando da história concretamente, tá falando do visual, da apresentação desse personagem que deixou um impacto, uma impressão, sabe? Entende onde eu tô tentando chegar? O cara não nota o quanto a estética comunica pra ele, sabe? Comunica pra ele de modo com o inconsciente dele, com as imagens, a imagética, não necessariamente com o texto, com a lógica, a compreensão dos eventos, sabe? What would be the best fight in any other series? Eu tô ajudando num jogo e eu fico pensando nisso. Porque eu tô escrevendo parte dele, né? Eu tô ajudando a escrita ali. Aí na hora que eu tô escrevendo eu fico pensando, puta, mas o pior que o negócio é a comunicação estética, porque o cara, o texto tá ajudando, tá criando a vibe, né? Mas... Tolemar, que já conhece narrativa visual, o indiano precisa conhecer, cara. Is relegated to a mere footnote here. My personal favorite fight has to be the one with Blob, because it feels like something straight out of a Souls Essa coisa de história que faz vídeo resumo ficar popular. É por isso que você, corno consumidor de vídeo resumo, você nunca vai consumir a mesma coisa que a pessoa que jogou, que leu, que viu. Você sempre será jeca. Por isso, porque no final do dia você não absorveu a experiência do negócio. Você não virou a página e viu acontecendo as coisinhas, os desenhos. Você não viu, você não teve a sensação de movimento gerado pelos quadrinhos que estão organizados de modo interessante. Sabe, você não teve essa vibe, você não foi absorvendo o storytelling, a narrativa que está... Não a história, a narrativa, o jeito que está sendo contado, os designs aparecendo pela primeira vez, o ritmo das aparições, as cores, as sombras, as rachuras, você não viu nada disso. Você viu o cara explicando que o Guts morreu. Ou melhor, que não morreu, né? Que o Guts quase morreu no eclipse. Qual que é o condão do termo Jeca? É do Jeca Tatu, do livro. Que é o caipirão, sabe? O cara caipirão, assim. Eu sou caipira, eu posso usar o termo, não tem problema. Eu nasci no interior, não nasci no centro, não. Mas assim, cara, você viu uma edição feia, brega, estilo TikTok, resumindo a porra da história. É essa que é a linguagem visual que você viu nessa bosta aí, né? De resumo, entendeu? Então esquece, cara. Resumo não é a mesma coisa. Ah, mas acessibiliza. Não acessibiliza. Acessibilizar é dar acessibilidade pra experiência de verdade. É deixar barato o mangá. É deixar o mangá fácil de fácil acesso. É deixar o mangá, sabe? Agora não um resuminho. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas o tempo, se você tem pouco tempo e você não quer ler mangá, você tem que se forçar a ler mangá, você não quer ler mangá, sai daqui, não lê mangá também não. Por quê? Porque esse é o tempo livre seu, era pra ser divertido. Se isso não te diverte, vai achar o que te diverte. Vai ver filme, não gostou, vai ler livro, não gostou, vai apostar no tigrinho, vai usar droga, arrumar briga na rua, vai pra briga de torcida, sabe? Vai fazer alguma coisa aí, vai pagar puta, não sei, cara, vai fazer alguma coisa aí que te divirta genuinamente, porque a gente aqui, pelo menos a maioria, tá lendo porque a gente gosta de ler o mangá. Não é pra ter a pose performática aqui de, eu sou leitor de mangás, eu sou especialista. Não, a gente não liga pra isso aqui não, cara. Entendeu? Então se você não gosta de mangá, não gosta de mangá, sai daqui, não vai ver o resuminho só pra crédito social, só pra se sentir parte. Então, que você gosta de popularidade. Por que você não coloca uma melancia na cabeça se é popularidade? Começa a falar merda de política, pô. O brasileiro aqui, qualquer bosta que você fala de política, vai ter 500 mil pessoas querendo assistir, achando inteligente, mesmo você não sabendo ler, cara. Então, sabe? Vai falar de política pra buscar atenção, vai dançar com
Vai lançar com vibrador na bunda, não sei. Vai tipo Carlinhos, sabe? Grava ali você fazendo, enfiando uma garrafa na bunda. Eu não sei, cara. Tem muita coisa que você pode fazer ali pra chamar sua atenção. Vai ver faz collab com o blusão, beija o blusão na boca e grava. Beija assim, chega na rua, vê o blusão, grava, beija na boca dele. Tanta coisa pra chamar atenção e você lendo mangazinho. Leva isso pro outro nível, cara. This little creature dude comes up to Kakugo, realizes that he's completely outmatched, and commits seppuku out of shame. And upon his death, he transforms into a gigantic fire centipede that ends up being one of the most formidable foes that Kakugo has faced thus far. And while he does overcome Blob as usual, Blob's energy is imparted into Harada, who quickly deems herself Fire Harada, an upgrade that is almost completely meaningless because we haven't seen Harada actually fight anyone directly at this point. Aliás, a gente tava falando do Gonagai, isso aqui é puro Gonagai também. Esse mangá aqui é puro Valiant Jack, hein? Puro Valiant Jack. Followed up by a 2-volume-long flashback fight between Harada and her father that could be also just as deserving of best fight in the series. It's an operatic duel in the snow that the audience had only seen just hinted at so far. The OVA briefly touches on this fight, but it could have easily been a whole episode of the anime. And it's only after this, in Volume 9, that Kakugo finally reunites with the 3,000 souls that inhabit Zero, and once again, dons the Zero suit for the first time since Volume 4. What follows is the final battle between Kakugo and Harada, sibling against sibling, a battle on a worldly scale that somehow feels up close and personal. Quero ler esse mangá, hein? Parece divertido isso aqui mesmo. Ends with a page of comments from fans. Some of them share fan-made plushes and goods. Others just words of praise in general or comments about their favorite character. And it really makes you feel like you're reading something big. An epic battle that had been building for the past 9 volumes that was finally coming to an end. And all appropriately, this fits with the actual theme of Kakugo no Susume. Throughout the whole story, Kakugo has managed to overcome adversity at his highest and lowest. No matter how hard it seems, even in the barren post-apocalyptic wastelands, he resolves himself to move forward, and urges the reader to do the same. Kakugo no Susume is ultimately about the triumph of the human will to take on any obstacle, to transform itself in new and sometimes horrifying ways, just to take on the next challenge. The manga is a very pro-human manga, in a way that few others can be. Its ending is so incredibly gripping that it just sort of makes you happy to be alive afterwards. And you can feel that through Yamaguchi's art, through the cheering letters of fans, and even in Hirano's anime to some degree. It was so well liked, in fact, that by the time it wrapped up publication, it was a finalist for the Tezuka Osamu Cultural Prize. In the West, people watched Apocalypse Zero, and the overwhelming majority hated it, but there were a few that loved it. Those few might have gone out and bought the official English release of the manga, only for publication to stop just as the story picks up steam. Through hard work and dedication of not just one, not just two, but 3 different fan translator groups, Kakugo no Susume was finally fully translated into English just 2 years before this video was released. This story and these characters clearly struck a chord deep in some people, and you can still feel Seixo escrito ali com bagulho de estrela, legal. Shimaru from Danganronpa bears more than a passing resemblance to Kakugo, and I'm not even sure that Kill la Kill would exist today if it weren't in part for Kakugo no Susume. From the beginning, I resolved myself to fight an uphill battle to convince you that Apocalypse Zero, Kakugo no Susume, isn't just good, it's actually an incredible achievement for Yamaguchi Takayuki. The OVA has been lauded as one of the worst anime. The manga has been called horrific and distasteful. But now seeing how much influence it's had, seeing how much blood, guts, and sweat went into the series, seeing how much people responded to it positively. Is it really fair to label it like that? I don't think so. Isso parece ser o melhor mangá do mundo e parece que o pessoal, a Otacada só era burra mesmo. A Otacada ocidental realmente só cringeou aqui, só deu gufada mesmo. E In bagulho fact, parece I foda. think there's way worse anime out there, both in terms of shocking content and
just overall quality. And now that I've finished the manga, I know that I'm going to go up to bat for it whenever I can. Even Yamaguchi himself can't seem to let go of the series, penning a reworking of it in his 2010 manga, Exo Skull Zero. If even a small bit of this looked or sounded interesting, I urge you to go out and read the manga now that Deu vontade de ler. Obrigado por apresentar esse mangá. Não conhecia, não. Não sabia nem que era importante, assim. Absolutely go and see the story through to its end. Despite the OVA's reception... Agora que eu parei pensar, eu acho que essa porra influenciou um erogue da Alice Soft, que se chama... qual que é o nome? Dai Bancho. Parece que influenciou Dai Bancho essa estética de pós-apocalipse, coisa escolar. Cancellation, Kakugo no Susume has carved out a small cult following. And I hope that one day, through the resolve of its fans, the series might not be remembered as the worst anime of all time, but as one of the greatest manga ever written. Aqui, ó. Muito bom o vídeo, muito legal. Olha isso aqui, ó. Dai Bancho. Tá vendo aqui? Dai Bancho? Ó, parece que inspirou esse Dai Bancho aqui, porque é muito parecida a vibe, vai vendo. Calma, essa é a música. Eu tenho que pegar o teclado japonês aqui. Dá um segundo. Porque senão eu não vou achar, não. Aqui, ó. Dai Bancho. Aqui, ó. Aí aparece aqui, ó, OP, ó. Saca a sua vibe. Parece inspirado, vocês vão ver. Saca só, vai vendo. Que isso? É o que eu falei, é um jogo da Alice Soft, Dai Bancho, que eu acho que foi influenciado por esse mangá, porque a vibe é parecida. Tava olhando, ó. É basicamente pós-apocalipse, o jogo com estratégia, o caralho A4. É erogue, né? Tem sexo e você é um valentão de escola no pós-apocalipse, pelo que eu entendi. Não é que eu só gosto de jogo de estudo, é porque eles são mais criativos, até que os indies atuais são mais criativos. Eles testavam coisas diferentes, eles tinham mais liberdade artística. Eu acho que o erogue é um nicho, né? Ele influenciou tudo dos anos 2000 pra frente, né? No Japão é muito respeitado esse nicho por causa disso. Tudo dos anos 2000 pra frente, alta influência de erogue no Japão, porque os caras escreviam umas histórias de 50, 80 horas ali, hiper bem construída, hiper bem feita, com o tempo que precisava e lançava como erogue. Só botar um pouquinho de sexo que o Kumer compra, pronto, já é sucesso de vendas. Então dá pra fazer gameplay experimental, coisa bizarra, sabe? Então é por isso que eu gosto. Tem muito erogue com enredo melhor que mangá popular. A maioria dos erogue bom, assim, dos falado, é melhor que em narrativa que a maioria dos mangá bom. Essa que é a verdade, porque o erogue bom, ele geralmente é um livrão fechado, bem escrito por um cara que sabe o que tá fazendo, sem problema de lançamento, edição, atraso, não sei o que, editor, e esse personagem é mais... Não tem nada disso, é um negócio fechado, com uma coerência artística bem grande, quando o cara é foda, sabe? Quando você vai pegar o Narahari Tetsu, o Skad, o Ryukishi Onana lá, os Ryukishi 07, mesmo ele, que é um autor, tem várias gufadas, né? Agora, que nem eu falei, pra mim o apelo do mangá é o estético. É a estética que é o legal do mangá. Um Soul Eater, essa coisa.
Frost, mas você só lê os bons, lê os ruins também. Cara, os ruins são o quê? Nukige? Nukige é jogo de sexo, é jogo de só sexo. Nem é ruim, é só que não tem nada ali, é só jogo de sexo. Agora, se você falar de VN, não VN, vamos falar de VN, Fate Stay Night, Umineko, que é o que a gente vai botar de encontro com os mangá bom, né? Ninguém também vai ler os piores mangás do mundo pra fazer a comparação, os mangá mais foda-se do mundo, não. Sabe? Então, eu acho só isso, eu só acho que, tipo... Vem ter mais cuidado, sabe, com essas coisas, já que é um negócio fechado, grande, longo e... Mas o foco é história, é texto, né? É um livro digital, né? Agora, o mangá, o bagulho é estético, eu já falei. Mangá bom é mangá que comunica muito bem com o visual, na maioria das vezes, não sempre. Pode ter mangá tipo Hunter que é muito textual e é bom, mas... Mangá bom pra mim é estética, é forma, né? Quer dizer, uma VN também tem a forma dela, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer. Imagem, né? Tipo, tu pega aquele... Qual que é o nome? Aquele... Azumanga não. O Yotsubato. Puta, Yotsubato é muito legal. Que ele pega o mundo e desenha mega detalhado, porque é o objeto de valor da garota da Yotsuba. As histórias por si só são bobinhas, mas o jeito que ele usa a expressão visual pra comunicar aquilo deixa o negócio emocionante, sabe? O segredo tá na estética. Por isso que o Akira Toriyama é o maior mangaka da história. É um dos motivos, cara. É um dos motivos, porque ele dominava a estética muito, cara. Muito, muito. Quem liga pro furinho de roteiro, pro tropeço, quando você vai ver a ação limpa que ele fazia naquele mangá, sabe? Você pega a ação do Akira Toriyama, você sabe cada movimento que o cara tá dando, é muito legal. Muito bem pensado. Eu discordo forte que o mangá é só estética. Não tô falando que é só estética. Eu tenho os Berserk, os Monster e tal. Eu sei que existe, eu li essas porra. Mas eu tô falando que Mesmo Monster, o que separa o Monster de ser uma série da Netflix de psicopata do psicopata fodão com aura? O que separa? Sabe o que separa o Monster disso? O que separa é aquela cena lá do Johan olhando, apontando pra cabeça dele e falando, atira. Que o mundo muda, aquele desenho, aquele quadro de 2 páginas maravilhoso, que eles estão no deserto, o protagonista mirando a arma assim na cabeça dele e o cara falando, atira na minha cabeça. Aquela imagem surreal, sabe? Expressando a desolação do sentimento dos dois, sabe? É aquilo, entendeu? Mesmo a história que eu acho que o texto é foda, Monster o texto é foda, é legal de acompanhar. Você lê a estética e tipo assim, cara, se fosse uma série da Netflix ia ser muito pior. Não adianta, dominar a própria forma do negócio é o segredo. Claro que é história visual, mas é história visual estética, entendeu? É esse que é o pulo do gato. Mangá é muito estético. Sabe, mangá é muito estético. Mesmo quando a história sabe, é narrativa visual. Foi contado por meio do visual, tá ligado, Lucas? Não tô falando que mangá é uma merda, não é isso. Que eu acho que o pessoal tá confundindo isso. Eu tô falando só que o forte do mangá é você abrir e ver o design, virar a página, sabe? É isso, né? É o jeito que isso se adapta bem pro meio mangá, sabe? É difícil você virar essa chavinha de descobrir, cara, eu não acho que é o texto que gosta disso, é o todo, e o todo inclui muito o domínio da própria forma. VN não tem muito o que oferecer em estética, então o texto tem que ser melhor, é isso que acontece, é meio que isso. Não tem muito, porque os sprites repetidos e as CGs que muitas vezes são legais, então o foco é o texto. Naturalmente o texto acaba sendo mais conciso, né? Não conciso, que VN enrola pra caralho às vezes, mas mais fechadinho, né? Mais, tipo, consistente, né? Essas coisas. Mas tem que gostar de ler. Se você não gosta de ler, aí pra você toda VN vai ser travada, que você não lê, você não gosta de ler. Não tô falando mal do Lucas, tô falando pra qualquer um que falar, né? No geral, assim, geralzão. Se você não gosta de ler, não adianta, né? Quando eu fui o Hatsubai Yote. Light Novel é a mesma coisa. Light Novel é o texto que atrai. Se o texto não for bom, não vende o negócio. Claro que tem umas Light Novel de Power Fantasy merda que vende pra caralho, né? Mas aí é o público, né? Não é... Aí estamos falando de pessoa. Então, se o cara lê VN, ele gosta de ler. É o que eu penso. Eu acho VN legal até pra incentivar o pessoal a ler também coisa externa VN, pegar livro, essas coisas, porque VN já tem a linguagem mais difícil, né? Aí você vai pegar uma VN tipo Fate Stay Night, que tem uma linguagem de coisa esotérica. Daqui a pouco você tá pegando um livro de algum assunto que te interesse, assim, que esteja ali na área do que você quer ler
Você vai lá e curte, né? Mas é isso. As discussões mais inúteis da história aqui foram feitas. Mas é sério, notem como... Quando você estiver lendo mangá, notem como não é exatamente a história que você valoriza. A boa história ajuda. Mas notem como a estética faz parte. Sabe, o Guts sorrindo, aquele sorrisão psicopata no começo. Quanto isso te influencia, sabe? É que o forte do mangá tá ali mesmo. Vamos pro próximo? O forte do mangá tá ali mesmo, não adianta.